Atividade integrada em inglês instrumental e comunicação em linguagem. Em nosso dia a dia, comunicamos tanto por meio de linguagem verbal como não verbal e a linguagem mista. A linguagem verbal pode ser oral e escrita, já a linguagem mista é a linguagem verbal e a não verbal juntos. Com qual concepção de linguagem estudada você mais se identificou? Entre as concepções de linguagem estudada, eu me identifico melhor com a linguagem não verbal, pelo fato de achar que às vezes uma imagem ou um gesto fala mais do que 1000 palavras. Podemos nos comunicar por meio das linguagens verbal, não verbal e mista. Apresente cada uma delas e cite exemplos. A linguagem verbal pode ser oral e escrita. Linguagem verbal oral é a que se usa quando o interlocutor está frente a frente conosco e justamente podemos falar com ele. A comunicação que ocorre entre essas duas mulheres é uma comunicação oral pelo fato de estarem frente a frente. Linguagem verbal escrita. A linguagem verbal escrita é usada quando o interlocutor está ausente. Posso usar como exemplo essa parte sublinhada por ser uma comunicação entre pessoas ausentes uma da outra. Sendo assim, vou tentar ser mais objetiva possível. Linguagem não verbal. Como no exemplo, essa placa de proibido fumar é um exemplo de uma linguagem não verbal. A linguagem não verbal utiliza signos visuais, como por exemplo gestos, posturas, ilustrações, placas e músicas. Linguagem mista ou híbrida. Como o próprio nome indica, é a mistura da linguagem verbal e a não verbal em determinada mensagem. Como nessa placa, sorria, você está sendo filmado, é uma mistura da linguagem verbal e a não verbal juntas. Qual a diferença entre a linguagem escrita e falada? Entre a linguagem oral e a escrita há muitas diferenças, mas não há uma oposição rígida. Aqui vou citar um pouco de exemplo para vocês entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Da linguagem oral, a repetição de palavras, emprego de gírias e neologismos, maior uso de onomatopeias, emprego restrito de certos tempos e aspectos verbais, colocação pronominal livre, supressão dos relativos cujo, por exemplo. Na linguagem escrita, o vocabulário é rico e variado, emprego de sinônimos, emprego de termos técnicos, vocábulos eruditos, substantivos abstratos, emprego de mais que perfeito, futuro do pretérito, colocação pronominal de acordo com a gramática, emprego de pronomes relativos. Aqui é a continuação da diferença da linguagem oral para a linguagem escrita. Da linguagem oral são frases feitas, chavões, anáculos, rupturas de construções, frases inacabadas, formas construídas, omissão de termos no interior de frases e predomínio da coordenação. Na linguagem escrita, a variedade na construção de frases, síntese bem elaborada, frases bem construídas, clareza na redação sem omissão e ambiguidades e emprego de coordenação e subordinação. Qual a importância da língua inglesa para o gestor comercial? O inglês é um idioma extremamente diversificado, que já absorveu grande parte de muitas outras línguas. Ela é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo fundamental. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a língua da comunicação com todo o mundo. Todos os dias nós convivemos com uma série de palavras em inglês, daí percebemos a importância e a influência que exerce sobre a nossa cultura. Note quantas palavras em inglês que usamos em nosso cotidiano: jeans, shopping center, pet shop, lan house, stop, laptop, internet, website, Windows, Word, download, baby, look, e-mail, hot dog, milkshake, diet, light, fitness, show, rock, designer e entre outras tantas. Sendo assim, um gestor comercial que deseja crescer e futuramente expandir seus negócios deve sim conhecer um pouco da língua inglesa.
para finalizar, uma frase bem interessante: saber outro idioma é possuir uma segunda alma. Até breve.